Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Dapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os Sri Rupa no Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Nitya Dharma de Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Bom, se você já chegou até aqui, se você já ouviu todas as aulas anteriores, é porque você realmente tem uma propensão em buscar a verdade sem temer a situação, muitas vezes desconfortável que essa verdade possa te colocar. Em que sentido desconfortável? No sentido de que você vai precisar abandonar uma série de conceitos e práticas que porventura você possa ter praticado ao longo de muitos anos. Você terá que enfrentar o mundo de uma outra maneira, ou seja, a sua capacidade crítica vai ficar muito mais apurada, muito mais afiada. A sua capacidade de permanência em certos lugares vai diminuir significativamente. A sua capacidade de se relacionar com certas pessoas vai diminuir significativamente. Você vai se tornar uma pessoa extremamente, como se diz, exigente consigo, com os outros e com o mundo. Por quê? Porque você está refinando, você está aprimorando a sua visão, você está aprofundando cada vez mais o seu entendimento sobre o que é a pureza dessa verdade. Porque nós sabemos, e nós como vedantistas, nós não negamos que a verdade também esteja sendo representada através de outras tradições e outras religiões. Nós nunca negamos isso. Nós sabemos que elas também são uma expressão de Deus, porém, elas têm um certo grau de, como se diz, um certo grau de neblina, um certo grau de impureza,
É como se fosse uma água que estivesse turva e você não conseguisse ver o fundo, né, com clareza. Tá? Então, agora você está aprendendo a purificar essa verdade, retirar desta verdade vários obstáculos, vários elementos que obstruem, né, que interferem nessa pureza. É como se você tivesse encontrado um diamante bruto na terra. E agora, sabendo que aquilo é um diamante, ou seja, agora você descobre que aquilo que você tem em mãos é a verdade, porque você está no caminho certo, você vai aprender a dilapidar esse diamante para extrair dele a beleza máxima. Então, o meu trabalho, o meu serviço para a humanidade é justamente ensinar aqueles que já têm um diamante na mão a lapidar esse diamante, ou seja, a entender melhor aquilo que você quer alcançar, mas ainda não consegue entender com clareza o que é. Compreende? Ou seja, muita gente tem, às vezes, um sentimento da direção que quer ir, né, do que deseja alcançar, mas isso ainda não se transformou em palavras, não se transformou em teorias, não se transformou em práticas, e muito menos ainda não ganhou o rótulo, né, de Sanatana Dharma, ou de tradição védica. Tá? Então, se você chegou até aqui, é porque você está vendo que este estudo está fazendo sentido, e ele vai continuar fazendo cada vez mais sentido, à medida em que você dá tempo ao tempo, à medida em que você, com sinceridade, você se inclina na direção de Bhakti pura, na direção do Sanatana Dharma, e você vai ter a possibilidade de rapidamente, né, entrar num novo patamar de vida, dar início a um novo processo da sua evolução espiritual, com uma visão de 360 graus dessa realidade espiritual. Então, a minha intenção aqui não é enganar ninguém, não é tirar proveito de ninguém, nem de nenhuma situação, não é também de ganhar fama, nem de ganhar dinheiro com isso. A minha única e exclusiva motivação, primeiro, é servir aos meus mestres, é servir a nossa linhagem, levando esta mensagem, né? Então é um serviço ao meu mestre, antes de tudo. E segundo, é simplesmente ver, né, o avanço daqueles devotos que são devotos puros, que são devotos que têm uma sinceridade no coração, que potencialmente é você que me ouve nesse momento. Correto? Então, se você chegou até aqui, não foi por acaso, e espero que você dê e continue dando a sua confiança, dando a sua credibilidade, vendo, né, credibilidade nesse nosso processo, nesse nosso estudo, porque com certeza você será altamente beneficiado, assim como eu fui. Tá? Mas não pensem que vai ser fácil, não é uma transformação tão fácil, tão simples, mas é um caminho maravilhoso, um caminho de bem-aventurança, um caminho de real encontro com Deus. Então lembre-se que aquilo que é mais valioso está melhor guardado. A dificuldade para se obter aquilo que é mais valioso é com certeza muito maior. Né? Então, vai depender da sua avidez. Né? A gente explica bem esse tema da avidez na série do livro Bhakti Tattva Viveka. A avidez ela é o ingrediente principal para aqueles que desejam seguir no caminho de Bhakti pura, no caminho da atração espontânea, que a gente chama de Raganuga Bhakti, Raga Marga.
tá? Mas já se considerem muito afortunados só por se permitirem ouvir todo esse conhecimento até o presente momento desse estudo. E se você se sentir mais inspirado e quiser praticar, se iniciar, receber mantras, aceitar o mestre espiritual, eu também posso te ajudar. Não que eu seja esse mestre, obviamente que não sou e nem pretendo ser, mas eu posso conectar você com esse mestre, um mestre autêntico, um mestre fidedigno da nossa tradição. E existem alguns, não é apenas um, né? Existem várias possibilidades que você pode escolher. Você pode ver aquele que você mais se atrai, que você mais se interessa. E aí sim você pode de fato começar a sua vida espiritual. Se você quiser saber um pouco mais sobre o papel do Guru, tem uma série de aulas também no canal chamada Guru Tattva, ou seja, o princípio do Guru, né? A verdade acerca do Guru. Lá eu explico todos os detalhes da importância de um Guru, quem pode ser Guru, quais as qualificações de um Guru autêntico, quem são os falsos Gurus. Então tudo isso é abordado ali com direcionamento. É claro que volta e meia, em diversas aulas de diferentes livros, eu estou tocando nesse ponto porque ele é importante. Então não aceite qualquer guru, não aceite qualquer coisa. Se dê valor primeiro. E antes entenda o que os Vedas estão falando sobre a qualificação de um guru. Veja se esse guru pertence a uma sucessão discipular autorizada, porque os Vedas só autorizam 4 escolas, né, para dar iniciação. Não é qualquer um que nasce na Índia que pode ser guru, não é assim que funciona. Tá? Então, com muita cautela, com muito cuidado, você deve trilhar esse caminho. E a vida espiritual só começa de fato quando você aceita um mestre espiritual. Tá? Não adianta você achar que você vai ficar praticando sozinho em casa, cantando Mahamantra, ou sendo vegetariano, ou fazendo Ekadashi, né, adorando, oferecendo seu alimento para Krishna, que isso vai ser o suficiente. Não vai. É necessário que você faça parte desta corrente, né, que liga a Krishna verdadeiramente. Krishna só vai ouvir as suas preces de fato quando você tiver um guru, que será o mensageiro, o veículo, a ponte dessa prece. Tá? Qualquer coisa que você faça para Krishna sem ter um mestre espiritual, com toda sinceridade, de acordo com o que as escrituras dizem, não chega até Krishna. Chega até Paramatma, né, que é um representante longínquo de Krishna. Tem benefício? Claro que tem. Mas é um benefício tão pequeno que o avanço que você vai fazer, ele é quase que insignificante nessa vida. E será assim por milhões de vidas. Né? E você nunca vai alcançar a perfeição. Você pode até avançar, mas esse avanço não vai te levar nem perto da possibilidade de obter a perfeição em milhões de vidas. Não é uma ou duas, não. São milhões de vidas. Então, a primeira prioridade, né? Preciso de um guru. Recentemente eu postei uma frase lá no Instagram, na qual eu explico a necessidade de nós termos um mestre espiritual para nos guiar. Né? E nessa frase eu contava como muita gente viaja para a Índia e acha que viajar para a Índia vai revelar para essa pessoa o que é a espiritualidade de verdade. Como se a espiritualidade ela estivesse na paisagem, como se ela estivesse nos templos, como se ela estivesse nas florestas, nas montanhas. Não está, na verdade. A espiritualidade, de fato, ela está dentro do devoto. É claro que se você for num templo de Krishna, num templo de uma outra deidade, isso pode inspirar no seu coração espiritualidade, devoção. Mas você pode se enveredar por um caminho completamente oposto, né, ao caminho da devoção pura e se envolver com pessoas e se envolver com práticas que, na verdade, não agradam a Krishna.
Entende? Então, é necessário que você primeiro, né, aí eu continuo dizendo nessa frase que daí as pessoas elas chegam na Índia e elas encontram uma variedade imensa de filosofias, de práticas espirituais e principalmente de problemas sociais, né? E elas acabam querendo voltar para casa, né? De tão confusas que elas ficaram. E isso, né, muitas pessoas fazem. Muitas. Eu volto e meia ouço relatos de pessoas, né, me contando que tiveram essa experiência. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando, e foi isso que me inspirou a publicar essa frase minha. Então, o que pode de fato nos trazer essa espiritualidade? É a relação com o mestre espiritual. É a relação com o mestre autêntico, óbvio, não com qualquer mestre. Ele não basta ter um ar de iluminado, ele tem que pertencer a uma sucessão discipular autorizada, que começa em Krishna, que vem passando por vários outros mestres. E só ele é capaz de guiar, né, a sua vida para que você encontre de fato Krishna. Tá? Então, é muito importante que nós tenhamos esta clareza do processo. Tá? Você praticar devoção, praticar bhakti, não é você ter todos os semideuses lá no seu altar, você você acender incenso para todos eles, você cantar diferentes mantras. Isso não é a vida espiritual. A vida espiritual, primeiro, ela tem que ter um mestre espiritual e uma devoção definida e exclusiva. Eu quero servir Radha e Krishna eternamente. Então, ponto. Você não vai precisar mais adorar nenhuma outra manifestação de semideuses e até das próprias manifestações de Krishna, como Narayana, Rama, etc., etc., a não ser que você os veja como o próprio Krishna ali. Mas ainda assim, será uma adoração secundária, isso não vai estar em primeiro plano. Tá? Então é muito importante que você tenha todas esses conceitos, né, claramente definidos para que você possa avançar. Do contrário, é simplesmente uma manifestação externa de práticas que são totalmente vazias em si mesmas. Tá? E o que não falta são pessoas fazendo isso. Então, muito cuidado na hora de você fazer a sua escolha. Correto? Bom, voltando aqui ao nosso livro, a nossa leitura de hoje, esse capítulo vai falar um pouco sobre a verdadeira religião e as religiões enganadoras. E vamos tentar, se der tempo, entrar num outro capítulo, senão a gente grava mais uma aula e aí termina o livro. Tá? Bom, no mundo de hoje, a maioria das religiões são, nas palavras do Srimad Bhagavatam, religiões enganadoras. Mas o que é o Srimad Bhagavatam? Por que esse livro, o Srimad Bhagavatam, ele tem tanta autoridade para dizer que todas as religiões, a maioria das religiões, são enganadoras? O que o Srimad Bhagavatam representa dentro da literatura védica, que nós sempre citamos ele? Bom, então vamos citar o Garuda Purana, que é um dos Puranas, que está elogiando e classificando o Srimad Bhagavatam. Então tem um verso que diz: Artoyam Brahmasutranam Bharatartha Vinirnaya Gayatri Bhasharuposho Vedartha Paribrimhita. O que significa? Artoyam Brahmasutranam. O Srimad Bhagavatam, ele é o comentário natural do Vedanta Sutra. Se você vai em qualquer grupo de Advaita Vedanta, que tem muitos por aí,
e fala do Srimad Bhagavatam, eles não leem, eles negam. Mas o Srimad Bhagavatam está sendo apontado pelo Garuda Purana como sendo o comentário natural do Vedanta Sutra. E aí você vê no Srimad Bhagavatam o que é, de fato, o Vedanta. Vedanta significa Bhakti Yoga, Bhakti pura, devoção. Todos os Vedas apontam para a devoção à suprema personalidade de Deus, que é Krishna, como sendo a essência, né, dos ensinamentos védicos. Tá? Tem uma aula também explicando tudo sobre o Vedanta, está lá no canal, chama-se O Vedanta Como Ele É. Aí você vai aprender de fato o que é o Vedanta. Sem essa especulação de que eu sou o Brahman, todo mundo é Brahman, eu sou todo. Não existe isso. Nós somos almas, servas eternas de Krishna. Daí depois o verso continua. Bharatartha Vinirnaya. Ele é também a conclusão do Mahabharata. O Mahabharata é o maior poema, né, já escrito, e a conclusão dele está no Srimad Bhagavata. Gayatri Bhasha Ruposho. O Srimad Bhagavatam, ele é o quê? A personificação do Brahma Gayatri. O Brahma Gayatri, ele é um dos mantras mais poderosos, mais importantes, tá, da cultura védica, tá? E ele é a base de todas as iniciações espirituais. Nós recebemos o Brahma Gayatri durante a nossa iniciação e cantamos ele diariamente. Então é o Srimad Bhagavatam que personifica o Brahma Gayatri. Então, olha a importância do Bhagavatam. E tem mais. Gayatri Bhasha Ruposo Vedartha Paribrimhita. E o Srimad Bhagavatam, ele é o quê? Ele é a essência de todos os Vedas. Ele é considerado como o quinto Veda. Então, olha, vejam, a posição do Srimad Bhagavatam, ela é indiscutivelmente a posição de superioridade em relação a todos os outros livros védicos. Por quê? Porque ele resume tudo. Ele apresenta, inclusive, uma conclusão que não está clara dentro dos outros livros védicos. Ele esclarece tudo. Né? Quem vai ler o Vedanta Sutra hoje em dia? É dificílimo, um livro que requer muito conhecimento de sânscrito e uma capacidade intelectual altíssima para você discutir e compreender os pontos ali, porque ele foi escrito numa linguagem de sutras, que são versos condensados, reduzidos, que não permitem que pessoas de inteligência mediana para baixo possam compreender. Então, Vyasadeva, quando ele compilou o Vedanta Sutra, ele já sabia que estava num nível muito alto, que só grandes sábios poderiam entender, e aí ele foi e criou o Mahabharata. Né? E depois ele criou o Srimad Bhagavatam, que está acessível para todos os tipos de pessoas. É claro que pessoas que estão num nível bem inferior não têm nem interesse por esses tópicos e nem conseguem se despertar. Mas, para aqueles que têm a intenção, o Srimad Bhagavatam, ele é de muito fácil acesso e compreensão. Ele fala numa linguagem extremamente acessível às verdades mais complexas. E você pode ler, ele inclusive está em português, tá? Você tem acesso, você pode fazer download dele. Em breve eu vou lançar o meu site, e lá no site vai ter o link para você fazer o download do Srimad Bhagavatam em português e em inglês também. Tá? Se você estiver ouvindo essa aula já passado um bom tempo depois da publicação dela, então você já pode ir buscar lá pelo site, que pode ser que o site já tenha entrado no ar. Vai ser bvmahavirmaharaj.com. E o nome do site vai estar também aqui na capa na frente, na página de abertura do canal do YouTube, onde tem aquela barra com a foto, né?
com a arte do canal. Ali eu tenho os endereços do site, do Instagram, tem também do Audiomack, onde as aulas já estão no formato de MP3, que facilita muita gente que às vezes já quer baixar tudo no celular e ir ouvindo durante o dia, não quer acessar o YouTube. Tá? Então já vai estar tudo ali e você pode baixar o Srimad Bhagavatam. Então, o Srimad Bhagavatam ele é, para nós, a maior autoridade da filosofia védica. Ele é considerado a fruta madura da árvore do conhecimento védico. É uma árvore que tem o quê? Que tem um tronco principal, né? Depois tem 4 ramificações, que são os 4 Vedas. Depois você tem outros subdivisões dos galhos maiores, que são os Upanishads. Depois você tem outros galhos menores, que você tem os Puranas, né? Enfim, até que você tem o fruto dessa árvore, que é o Srimad Bhagavatam. Tá? Então, aceitem a autoridade do Srimad Bhagavatam como sendo indiscutível. Então, o Srimad Bhagavatam ele diz, tá, que a maioria das religiões de hoje em dia são religiões enganadoras. Vamos ver o porquê. Porque, de acordo com o Srimad Bhagavatam, todas as ideias mundanas que são apresentadas em nome de uma religião aqui neste mundo são nada mais do que uma enganação completa. Religião temporária é aquela religião na qual a oração pelo pão e pela manteiga é a forma mais elevada de adoração ao Senhor Supremo. Então, Deus, ele simplesmente está ali para satisfazer aos seus desejos e os seus anseios. Deus, por favor, me dê pão e manteiga. Como se isso fosse um trabalho de Deus. Não. Deus criou você com a capacidade de trabalhar. E quando você trabalha, você gera frutos, você gera riquezas, produtos. E aí sim você oferece para Deus. Então quem segue a devoção pura não pede nada para Deus, mas oferece tudo a Deus. Tá? Então, devido a interesses egoístas, o princípio fundamental é modificar a sua afiliação, como sendo um hindu para aquela de um muçulmano, de um budista, de um cristão, e novamente retornando a um hindu. Ou seja, tudo que você encontra nessas religiões, nessas 4 religiões, é basicamente a mesma coisa. Tá? Por quê? O hinduísmo ele não representa, na verdade, o que a gente chama de Sanatana Dharma, que é a religião védica. Eu expliquei isso na última aula, ou na penúltima aula. Então é por isso que aqui, inclusive, o Gurudeva inclui o hinduísmo nessa lista. É porque o hinduísmo convencional, ele é extremamente banal. A maioria dos hindus, eles comem carne, eles têm essa questão de querer adorar os semideuses para conseguir bens materiais. É praticamente igual a um cristão, a um muçulmano, a um judeu, etc, etc. Então, alimentar os pobres com arroz e feijão, com a falsa concepção de que o serviço ao homem é o serviço a Deus, construir hospitais e centros de educação que sejam ateus, e crer que isso seja o serviço mais elevado a Deus. É também uma característica dessas religiões enganadoras. Tá? Você abre uma escola e nessa escola
se ensinam filosofias ateístas ou se ensinam uma forma de religião também enganosa. Enfim, não ajuda de fato ninguém, né? Pensar, por exemplo, que a ocupação eterna da alma ou os deveres religiosos temporários, ou uma série de variedades de seitas que há por aí, são todas iguais e levam ao mesmo caminho. Isso é uma forma enganosa também. Negligenciar a ocupação eterna da alma e propagar o secularismo, sacrificar animais, pássaros, em nome do amor por Deus, e o serviço à humanidade e à nação. Tudo isso são religiões enganadoras. Nenhuma dessas atividades traz um bem-estar permanente para o mundo. No entanto, se nós considerarmos a religião eterna como sendo um templo, em outras palavras, como sendo o nosso objetivo maior, o nosso abrigo, né, devemos aceitar outras religiões ou dharmas parcialmente como sendo o quê? Os degraus que levam ou que ascendem para o templo da religião eterna. Lembra que eu falei logo no começo? Nós não negamos o fato da verdade existir também dentro dessas religiões. Só que elas estão impuras, imperfeitas. E à medida em que o indivíduo evolui, ele automaticamente abandona essas práticas e vai buscar uma prática mais avançada. Então aqui Gurudeva ele diz, eles são como degraus, né, que ascendem para o templo da religião eterna. Então aqui não tem, como se diz, sectarismo, fanatismo, né, disputas religiosas, não. Nós fazemos críticas às demais, mas jamais desejamos o fim delas. Jamais desejamos o mal delas e de seus seguidores. Jamais. Nunca. Nós entendemos que a humanidade vai evoluindo aos poucos e ela precisa desse amparo dessas religiões impuras, porque o estado dela espiritual ainda é impuro. Então ele busca aquilo que é proporcional à capacidade dele de entender Deus, dele entender a verdade absoluta. Então tudo é extremamente necessário. Por mais que faça mal para outros, tá? Como animais, etc., etc., é melhor uma pessoa que come animal e crê em Deus e adora a Deus do que uma pessoa que come animal e não crê em Deus. Aos poucos ela vai se libertando dessa prática. Não que nós concordemos com a matança de animais, não, seremos sempre contra. Mas você precisa ter uma visão um pouco mais madura, um pouco mais neutra, né? E entender que faz parte da vida, faz parte do aprendizado do ser humano, e isso não vai acabar nunca. Enquanto existirem universos populados, né, haverá sempre, né, violência, tudo de ruim. Por quê? Porque faz parte da existência. O mal foi criado por Deus também. Então nós não temos ódio pelo mal e nem aversão ao mal. Nós simplesmente temos apego pelo bem, né, e entendemos, né, a transcendência, o bem transcendental. Porque o bem material também não faz bem para ninguém, né? Nós estamos apegados ao bem transcendental, que é o quê? A vontade divina. Correto? Bom, onde quer que essas religiões se contradigam, né, encubram ou dominem a ocupação eterna da alma, elas devem ser completamente abandonadas. Moralidade, humanidade ou amor mundano que está desprovido da função eterna da alma é simplesmente sem valor, sem significado, né? E não merece ser
glorificado ou seguido por ninguém. O objetivo real, né, e o único objetivo da humanidade e da moralidade é alcançar amor puro por Deus. Se houvesse apenas uma maneira, né, verdadeira de manifestar essa função eterna da alma, que mantém o fogo, né, o fogo da presença divina dentro de nós, então essa nação, essa raça ou sociedade, essa sociedade, essa nação jamais poderão ser arruinadas. Porque se ela mantiver o canto dos santos nomes de Deus através do Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Só assim ela poderá despertar para a sua ocupação eterna enquanto alma, ela poderá entender quem é Deus, ela poderá beneficiar o mundo inteiro, né, direta ou indiretamente. E, como Krishna mesmo disse no Bhagavad Gita, né, abandone completamente todos os deveres religiosos mundanos, ou seja, as religiões enganadoras, as práticas temporárias, e se renda completamente a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Né? Não tenha medo. Então, através do cantar do Mahamantra Hare Krishna, nós então podemos nos conectar com a verdade superior, com Krishna, e poderemos nos purificar de tudo que nós já fizemos de ruim, de errado, né? Em várias vidas que nós já vivemos, né? E assim podemos então alcançar essa verdade absoluta e a nossa liberação final entrando na morada do Senhor Supremo em Goloka Vrindavana. Ok? Bom, para então entendermos, né, como funciona o processo da devoção pura, né, para que não sejamos enganados, inclusive em nome de Krishna, tá, porque tem muita prática enganadora também usando o nome de Krishna, é necessário que nós entendamos que existe um processo de aperfeiçoamento espiritual, tá, que nos permite checar, né, comprovar em que nível nós estamos, em que nível está o nosso mestre e os demais devotos. Por quê? Porque senão qualquer um pode chegar e dizer que está em qualquer nível, que já é uma alma liberada, que já é um iluminado. E ele vai dizer para você o seguinte: olha, não precisa ler os Vedas, não precisa estudar as escrituras sagradas. Deus está dentro de você. Deus não tem nada a ver com nenhuma escritura, com nenhuma teoria. Deus é uma verdade indizível. Deus é uma presença indescritível. Então ele vai sempre fazendo o quê com o conhecimento? Né? Ele vai sempre tornando impessoal, cada vez mais impessoal, mais invisível, mais indescritível, mais inacessível. Para quê? Para te confundir. E para depois dizer que ele já alcançou essa verdade. Aí você pergunta para esse pseudo-mestre: então me diga como que é essa verdade, eu também quero alcançá-la. Ele diz para você: mas não dá para dizer. E você, tolo, vai acreditar e você vai seguir como um cego alguém que na verdade não alcançou verdade alguma e está te enganando aos demais. Então, para evitar essa enganação, Krishna ele criou a literatura védica, através da qual você pode observar e entender o sistema, né, da devoção de maneira científica. O que é a ciência? A ciência é nada mais do que um método através do qual
um processo pode ser demonstrado de maneira universal, através de uma linguagem acessível a todos, universalmente, em qualquer tempo ou em qualquer lugar. A ciência, ela é atemporal e universal. Ela é eterna, é uma linguagem eterna. A ciência não muda, porque a ciência ela é o quê? Ela é a linguagem da verdade. Quando a verdade ela se expressa através da ciência, ou seja, ela faz uso da lógica, da objetividade, né? Ela não depende da subjetividade de cada um. Bhakti ela é subjetiva na medida em que você vai experimentar aquele processo subjetivamente, mas o processo em si ele é objetivo, ele é coletivo, ou seja, ele é o mesmo para todos. Então, só assim você consegue ter um parâmetro, né, uma forma de amparo para dizer, olha, estamos indo no caminho certo ou não estamos indo no caminho certo. Se não houvesse um caminho certo, tá, de modo assim geral, mas um caminho, uma ciência da devoção, uma ciência da realização espiritual, nem o mestre poderia comprovar se você estava seguindo um caminho correto e nem você poderia comprovar que ele estava num caminho correto. E se um mestre não pode ser comprovado como alguém de fato autorrealizado, então como que você vai aceitar ele como mestre? Baseado na tua percepção, que já é completamente falha e errônea. E também, pelo outro viés, se não houvesse um processo científico de constatação desse avanço, como que o mestre poderia afirmar que você está avançando ou não? Baseado em que ele vai dizer que você está se aproximando dessa verdade? Baseado em que? Se ele não tem nenhuma referência prática externa. Então vejam como uma coisa ela é extremamente prática para justamente evitar enganação. Tá? Então aquele que quer enganar, ele vai dizer que o processo é 100% subjetivo. Que não tem linguagem, que não tem parâmetros e princípios. É porque ele quer enganar. Agora, quem não tem nenhum desejo de enganar, mas simplesmente de ajudar o outro, então ele vai o quê? Ele vai se embasar na pauta, nos termos, no método que Deus estabeleceu para você chegar até Ele. Quem estabelece o caminho para se chegar até Deus não é você, é Deus. E muita gente fala, eu vou descobrir o meu próprio caminho em direção a Deus. Você vai se perder no meio do nada, porque você não vai chegar em Deus. Não é você que controla Deus, é Deus que tem que controlar você. Você vai controlar Deus no momento em que você alcançar a perfeição, que o seu amor for tanto, que aí Deus se deixa controlar pelo seu amor. Mas até então, não. Até então, você vai ter que seguir o caminho que Deus criou para chegar até Ele. Afinal de contas, é Ele que você quer encontrar. Não é alguém que você está criando na sua mente. Agora eu vou criar a minha ideia de Deus, agora eu vou seguir um caminho criado por mim. Olha, e muita gente faz isso, muita gente acredita nisso. Mas eu digo para você que isso não passa de especulação. É simplesmente o quê? Um blá blá blá. Porque na prática aquela pessoa não vive, não faz nada pela espiritualidade. Ela só fica teorizando, mas ela de fato não tem uma gota de amor por Deus. Tá? E não tem uma gota de sinceridade. Então, se alguém tem, de fato, o desejo de encontrar Deus, tem que seguir o caminho que Deus estabeleceu para chegar até Ele. Você precisa aceitar a revelação divina. Quando Deus veio a esse mundo como Krishna se apresenta dizendo, eu sou Deus. Você precisa aceitar. E aí, quando você aceita, você vai ter que agora buscar o caminho que Krishna traçou. E logo no começo dessa aula eu falei, primeiro tem que achar um guru, depois você precisa se iniciar, você precisa seguir os princípios, você precisa fazer as práticas diárias.
e estudar, né? Estudar muito, entender com a razão, não é com o coração. Tá? A razão ela é fundamental na prática espiritual. Por quê? Porque as nossas emoções elas são muito contaminadas e você não pode confundir amor com emoção. Uma coisa é você ter amor por Deus, outra coisa é você manifestar emoções no seu coração e achar que isso faz parte da tua espiritualidade. Tá? Isso eu discuto muito bem, explico na aula do Bhakti Tattva Viveka. Correto? Bom, então qual é o processo da evolução da tua espiritualidade, né? O processo de desenvolvimento de Bhakti? Bom, ele começa com o Shraddha, que é a fé mais frágil, né? E quando essa pessoa ela acumula uma série de méritos espirituais, né? Ela então consegue manifestar essa primeira forma de fé, e essa forma de fé ela vai se desenvolver, né, e vai levá-la até um mestre espiritual. Tá? Depois, a segunda etapa é justamente quando você encontra esse mestre, isso se chama sadhusanga, e você vai se render a esse mestre, você vai se iniciar com ele. Ele vai te dar iniciação no mantra Hare Krishna, e você vai passar a cantar esse mantra agora com uma potência divina do mestre. Passo 3. Após receber do mestre essa iniciação, você vai começar a praticar, e aí você entra num estágio chamado Bhajana Kriya. Ou seja, você vai dar início às práticas espirituais sob a orientação direta desse mestre, que deve ser um mestre vivo. Não adianta você escolher um mestre, por mais autêntico que seja, que já partiu desse mundo, porque ele não vai conseguir te guiar da maneira correta. Ele não está acessível, né, presencialmente no nosso dia a dia. Ele pode dar misericórdia? Pode inspirar? Pode, mas você não tem nem como perguntar algo para ele. Você precisa de um mestre vivo, que tire as suas dúvidas, né, que te guie no seu dia a dia. Eu estou fazendo isso, está correto? E aquilo outro que está correto também? Eu tenho pensado assim, tenho pensado assado. Então você precisa perguntar para alguém tem que te responder isso. E não pode ser por uma foto. Então tem que ter o mestre vivo. Tá? Daí você passa para o quarto estágio, que é Anartha Nivritti. Ou seja, com a prática você começa a destruir o quê? As impurezas do seu coração. E aí você vai se purificando, aí você começa a ter os primeiros vislumbres, né, de pensamentos espirituais, de sentimentos espirituais, aos poucos, gradativamente. Daí, quando isso se intensifica, quando a maior parte dessas impurezas já foram removidas, você entra num estágio chamado de Nishtha, que é o quinto estágio. Ou seja, a sua fé ela se torna agora uma fé firme, estabelecida. E você já não abandona mais aquela prática. Você sabe que aquela prática vai te levar ao resultado desejado. Tá? Depois o sexto estágio, que é Ruchi, ou gosto transcendental. Tá? Você já adquiriu tamanho gosto pela prática que você já não consegue mais fazer nada a não ser praticar Bhakti Yoga. Você já não olha mais para Maya, você já não quer mais desfrute de objetos materiais, você já não quer mais ouvir sobre nada que não seja falar sobre Radha e Krishna. Quando isso se intensifica ainda mais, você entra no sétimo estágio, que é o estágio de Ashakti. Ou seja, Ashakti significa um apego profundo. Um apego profundo. E até que isso evolui até o oitavo estágio, chamado de Bhava. Bhava é quando o primeiro broto, como se diz, o primeiro raio
né, do sol de Prema. É quando você começa agora já despertar a tua alma, é o amanhecer da alma, e a alma vai começar a ganhar presença e ela vai começar a assumir o controle, ela vai se descongelar, ela vai se despertar completamente, e aí você vai ver, ainda com uma consciência de falso ego, você vai ver essa alma original, aí essa alma original assume a consciência desse ser que você está encarnado, e aí você separa, né, o ego verdadeiro do falso ego. Tá? Nesse momento, você começa a se aproximar da perfeição espiritual, que é o 9º estágio chamado de Prema. Tá? Quando o Prema se manifesta completamente, quando ele se amadurece, então esse amor transcendental, essa relação direta com Krishna, ela é possível. Tá? E aí você vai ter que nascer em algum universo onde Krishna esteja fazendo os passatempos dele, para que quando ele termine esses passatempos e volte para a morada transcendental, que ele te leve junto. É assim que funciona o processo. Tá? Então, é isso que toda a literatura védica, né, explica, e é assim que nós devemos prosseguir, né, se nós quisermos sucesso na nossa vida espiritual. Ok? Bom, então eu espero que tenha ficado claro todos esses pontos. Se não, deixa aqui as suas perguntas no comentário do vídeo, da aula, e nós vamos, então, Bom, já encerramos, então, esse livro aqui, já deu para hoje ler tudo, então, vamos dar início a mais uma leitura, mais um estudo, e continue conosco, continue ouvindo as aulas, aprendendo, tá? E espero que você possa conseguir alcançar o seu objetivo, a sua perfeição espiritual, a tua relação direta com Krishna, que é o que de fato todos nós ansiamos. Ok? Então, um excelente dia para todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.